Deixa eu te contar, meu irmão, o que aconteceu com Ebed-Meleque. Ebed-Meleque foi um homem que confiou em Deus, que confiou na provisão de Deus. Ebed-Meleque tinha o temor do Senhor. Por causa disso, Deus abençoou ele. No momento mais difícil da vida de Ebed-Meleque, Deus guardou ele, Deus protegeu ele. Deus cumpriu a promessa que tinha feito de guardar Ebed-Meleque de ser atingido pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, quando ele fosse invadir a Babilônia. E de fato, meu irmão, minha irmã, isso aconteceu. O que acontece, queridos? Jeremias, ele tinha falado para o rei Zedequias que Deus ia destruir Jerusalém por causa da rebeldia dos judeus, que por causa da desobediência dos judeus, Deus ele ia sentenciar Jerusalém, ia castigar Jerusalém. E Jeremias estava ali como boca de Deus, avisando para o povo, alertando o povo: olha, Deus vai entrar com juízo contra essa cidade, contra esse lugar, se vocês não se arrependerem, se vocês não fazerem o que ele está falando. Por quê, meus irmãos? Porque naquele tempo tinha muitos profetas, e aí você tem que tomar cuidado com as profetadas, com aqueles que dizem até falar em nome de Deus para você, e aparentemente falam até coisas boas, mas que não vêm de Deus. E era o que exatamente estava acontecendo nesse período, nesse tempo, quando Jeremias estava alertando o rei Zedequias, a cidade, Israel, de que Deus ia entrar com juízo se eles não obedecessem o que Deus estava falando, e através da boca do profeta de Jeremias. E tinha muitos falsos profetas que disseram que não, que Jeremias ele estava louco, que Jeremias estava ali para dividir o povo, que Jeremias estava ali para causar confusão. Mas Jeremias se manteve firme, meus irmãos, continuando falando em nome do Senhor, e enfrentou tudo e a todos, inclusive os falsos profetas, e continuou levando a mensagem de que era para que o povo fizesse segundo a ordem de Deus, de que eles tinham que se entregar para Nabucodonosor, que Deus já havia preparado, levantado para invadir Jerusalém. Como sentença, como juízo, o povo só teria que se entregar. Não somente o povo, mas o próprio rei Zedequias. E aí Deus ia preservar o lugar, a cidade, inclusive o templo de Jerusalém, ele não ia ser destruído. Não ia ser destruído, meus irmãos. Jeremias falou para o rei Zedequias de que se ele se entregasse, como Deus estava usando ele para falar para o rei da Babilônia, Deus ia preservar o templo. Mas o rei Zedequias não deu ouvidos, preferiu ouvir os falsos profetas, a ter que fazer aquilo que Jeremias estava falando pela boca do Senhor, em nome do Senhor. E sabe o que aconteceu, meus irmãos? Juntaram-se os príncipes do rei Zedequias e foram fazer a cabeça do rei Zedequias para poder jogar Jeremias dentro do poço, para que Jeremias morresse lá, num poço que não era nem de água, era um poço que tinha lama, e para que Jeremias ficasse atolado lá na lama e morresse de fome e de sede. E foi exatamente o que o rei Zedequias ele fez, meus irmãos. Ele deu ouvido a esses príncipes, que deram ouvido para esses falsos profetas, que estavam falando que tudo que Jeremias falava era mentira, mas que Deus não ia fazer nada. Esses príncipes preferiram dar ouvido para esses falsos profetas, que fez a cabeça do rei, e o rei mandou jogar Jeremias lá dentro. E foi o que esses príncipes fizeram: desceram Jeremias no fundo do poço, e ele ficou atolado na lama. Sabe o que aconteceu, queridos? Um homem, um eunuco que morava lá em Jerusalém nesse tempo, chamado Ebed-Meleque, ele temia ao Deus de Israel, ele cria no Deus de Jeremias. E ele ficou sabendo o que o rei tinha feito com Jeremias, jogado ele no poço. Então o que Ebed-Meleque ele fez?
Ele foi lá e falou para o rei: rei, o que você fez? Jogou Jeremias, servo do Senhor, profeta de Deus, no poço. Ele vai morrer porque a cidade não tem mais pão. Ele vai morrer de fome lá dentro. E o rei Zedequias quebrantou o coração, irmãos. Então a Bíblia fala que naquele momento o rei Zedequias deu ouvido às palavras de Ebed-Meleque, aquele simples servo que estava ali intercedendo por Jeremias. E falou: tá bom, pega 30 homens contigo e vai lá. Pode libertar Jeremias. Pode tirar Jeremias do poço. E foi o que Ebed-Meleque fez. Jogou uma corda, e nessa corda, junto com a corda, uns trapos de pano, e jogou para Jeremias lá no poço e falou para Jeremias: Jeremias, se abraça com essa corda, coloca os trapos embaixo do teu braço e segura que a gente vai te puxar para que você não se machuque. E assim Jeremias fez. Então Ebed-Meleque, junto com aqueles outros homens que o rei tinha cedido para ele, eles puxaram Jeremias de dentro do poço. E Ebed-Meleque livrou Jeremias de morrer, o profeta de Deus, dentro daquele poço, atolado na lama e com fome. Sabe qual foi a promessa, irmãos, que Deus fez para Ebed-Meleque? Porque ele havia temido ao Senhor e salvado o seu profeta, de que quando se cumprisse a profecia, a palavra de Jeremias, de que quando Nabucodonosor ele invadisse Jerusalém e tocasse fogo na cidade, destruísse o templo, e ainda quando ele destruísse, matasse os filhos do rei Zedequias, que também eram rebeldes contra o Senhor, e que inclusive o rei Zedequias, quando ele fosse pego pelo rei da Babilônia, mas Ebed-Meleque, ele não ia ter um fio de cabelo da cabeça dele tocado pelo rei da Babilônia. Muito pelo contrário, Deus prometeu nesse dia da invasão salvar a vida de Ebed-Meleque, e ele ia assistir com seus próprios olhos a destruição de Jerusalém do rei Zedequias por causa da desobediência dele a Deus, mas ele mesmo ia estar intacto. Deus ia guardar ele, e ele ia viver em Jerusalém e viver com fartura, porque foi temente ao Senhor, porque temeu ao Senhor. E sabe o que aconteceu, queridos? Quando a promessa, a profecia se cumpriu, quando realmente Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu o templo, que ele pegou, matou os filhos do rei Zedequias, e inclusive quando ele pegou o rei Zedequias, que ele feriu os 2 olhos, deixando cego o rei Zedequias e levando ele cativo para a Babilônia, onde ele veio perder a vida. Ebed-Meleque, ele foi salvo. Ele não tocou em Ebed-Meleque. Nabucodonosor não tocou em Ebed-Meleque. Os soldados, os caldeus babilônicos, a legião dos babilônicos, soldados a mando do rei Nabucodonosor, nenhum sequer tocou em Ebed-Meleque. Mas sabe por quê? Porque era o próprio Deus que estava ali, cumprindo a promessa dele na vida de Ebed-Meleque, guardando, protegendo a vida dele, como ele havia prometido. E Ebed-Meleque estava contemplando a destruição de Jerusalém, mas ele mesmo, ninguém tocou na vida dele, meus irmãos, porque o Senhor guardou. O Senhor foi fiel. O Senhor cumpriu a promessa na vida de Ebed-Meleque. É isso, meus irmãos, que nós temos que entender quando nós lemos uma passagem dessa na palavra de Deus. Olha o que a obediência, olha o que o temor do Senhor ele faz, queridos. Ele faz com que Deus se agrade da gente. Ele faz com que Deus ele cumpra as suas promessas na nossa vida, meus irmãos. Entenda a chave, entenda o grande segredo. Temor ao Senhor, respeito a Deus, respeito à sua palavra. Entende, queridos? Respeito à sua palavra, ao temor do Senhor. Esse é o grande segredo. Se a gente for ler a Bíblia,
Irmãos, em toda ela, Deus ele sempre zelou, pediu, o que ele mais exigiu, cobrou do povo, era o temor à sua presença, à sua pessoa, à sua palavra. Deus não se importava com o dinheiro, com os sacrifícios que o povo fazia. Deus não estava interessado com o que o povo tinha a oferecer em termos materiais, financeiro para ele, não. Muito pelo contrário, em muitas ocasiões, na palavra de Deus, meus irmãos, Deus até rejeitou a oferta do povo, porque o povo estava oferecendo oferta, mas estava em desobediência ao Senhor, achando que até de certa forma poderia comprar a Deus com o que tinha. Engano, meus irmãos, porque é muito fácil. Já pensou se fosse assim? Seria fácil comprar Deus. Eu trabalhar o mês todo, o que é tirar um dinheiro e entregar para Deus, seja lá de qual for a forma que se faça isso, seja lá de qual for a forma. Hoje, infelizmente, muitos pedem isso através do dízimo, que já não é mais praticado, que era praticado na antiga aliança, hoje já não se pratica mais, mas infelizmente muitos ainda ensinam isso, essa prática que ficou no Antigo Testamento, que era uma prática que era praticada naquele tempo, que era entregue nas mãos dos levitas, que eram os únicos autorizados a receber o dízimo. Mas enfim, hoje muitos ainda ensinam isso, o que não se pratica mais, ficou na antiga aliança, justamente por desejos maliciosos, impuros, só pelo dinheiro. Ou então, quando se se faz uma oferta, ou muitas das vezes, irmãos, até quando pessoas que fazem o bem, que é uma forma de ofertar a Deus também, quando você ajuda alguém, você mata a fome de alguém na rua, um mendigo, um andarilho, você mata o frio daquela pessoa dando roupa, e acha que com isso vai estar comprando a Deus. Não adianta, meus irmãos, não adianta. O Senhor olha, é o nosso temor, apesar que ninguém é salvo pelas obras e pela lei, mas o Senhor vê a intenção do coração, quando a gente quer agradar o Senhor, quando a gente quer fazer a vontade do Senhor. Porque se a gente for pensar também que a gente, por ser imperfeito, e como diz o ditado, chutar o pau da barraca, eu não sou perfeito mesmo, então eu não tô nem aí, como diz o ditado, que se dane, né? Isso é rebeldia, meus irmãos. Isso está mostrando a intenção do coração de que e não querer nem sequer tentar agradar a Deus. Isso mostra que a pessoa não nasceu de novo. Nós temos que mostrar que nós nos convertemos. E o que é se converter? É mudar de trajetória. É tomar outro rumo na vida, ou seja, sair do caminho do pecado e agora andar no caminho em que a gente tem que se esforçar, no mínimo querer, para agradar a Deus e mostrar para nós mesmos que nós queremos fazer a vontade do Senhor. É isso que agrada a Deus. E é isso que sempre o Senhor cobrou na sua palavra, meus irmãos. E foi isso que Ebed-Meleque ele fez. Intercedeu pelo profeta de Deus, porque sabia que Jeremias era a boca de Deus. E ele salvou a vida de Jeremias, e por causa disso Deus o abençoou. Porque o Senhor viu que na verdade ele estava fazendo aquilo em temor a ele, ao próprio Deus. Por isso Ebed-Meleque foi abençoado e a promessa de Deus se cumpriu na vida dele. E ele teve os últimos dias, teve os fins dos seus dias, morreu ali em fartura, em abundância, e em Jerusalém, não foi levado como escravo, e em Jerusalém, na sua terra natal, e hoje com certeza está na glória com o Senhor. Mas a promessa de Deus se cumpriu na vida de Ebed-Meleque. É o que o Senhor quer fazer, meus irmãos, na minha vida e na tua vida. Nós vivemos num mundo, queridos, onde infelizmente tudo coopera para nos tirar da presença de Deus.
por isso que hoje, ainda pelo pecado, está muito mais fácil e mais acessível, e na palma da nossa mão é que nós temos que vigiar. É que nós temos que pedir graça e misericórdia para o Senhor. Amém, queridos? E mostrar para nós mesmos que nós queremos agradar ao Senhor. Meu irmão, você pode ter certeza que a promessa de Deus, ela vai ser infalível na sua vida. Ela vai se cumprir. Porque o Senhor é justo e o Senhor é bom. Ele é generoso e misericordioso. E como Ele abençoou Ebed-Meleque, Ele também vai te abençoar. É o que o Senhor quer te falar hoje, através dessa palavra. Que não é um devaneio, não é um pensamento positivo, não. Eu te trouxe aqui uma passagem, um registro bíblico, e mostrei para você, através desse registro bíblico que você pode conferir na tua própria Bíblia e na sua casa, de que é a palavra de Deus, ela é verdadeira e ela se cumpre. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a tua vida com essa palavra em nome de Jesus. E se você não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho. E até a próxima palavra do Senhor para o teu coração. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.